A gente fez 1 hora de coisa já. Não, acho que não. Adicionar um convidado para estar no seu visual vídeo. 1 hora. É quase uma, né, que a gente começou a orar. Estamos informando. Vamos esperar o pessoal entrar. Acho que a gente se estendeu um pouco, gente. Se vocês quiserem que a gente para, vocês falam aí, tá bom? Que a gente para. Gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, interajam com a gente. Se vocês quiserem compartilhar alguma coisa que vocês sentem em relação ao dia de hoje, em relação à Nossa Senhora. Saudades, filho. Me responde no WhatsApp. Tá doido? Para não... É que cortou o vídeo, gente. É, porque cortou o vídeo, né? A gente não entendeu. Encerrar. Mas enfim, só continuando aquilo que eu tava falando, a gente precisa entender que Nossa Senhora, ela nos quer. E a filhada que se consagrou, gente, hoje, foi a Isa do Alva. E ela não ligou, sabe? Tipo, ela ficou muito receosa, tipo, e agora, madrinhas? É porque nós duas somos madrinha dela, então madrinhas, né? E agora, o que nós vamos fazer? O que eu vou fazer? Não tem missa, não tem nada. Eu falei, filha, se consagra, porque não é uma coisa que você não tá indo porque você não quer, uma coisa que você não tá indo porque você não pode. Ela se preparou durante todo esse tempo para se consagrar e ela deu o sim dela. Assim como nós demos o nosso sim na nossa consagração e não somente na consagração. Então Nossa Senhora, ela pede, claro, para que todos nós... É aquilo que o Padre Rodrigo Maria, ele sempre fala e é uma coisa que eu sempre gosto de repetir. A única pessoa que não quer que você se consagre é o demônio. Porque quanto mais escravos a gente ganha, mais uma legião de Nossa Senhora nós vamos formar. Então, assim, a gente vai estar aberta agora para perguntas de vocês, o que vocês quiserem perguntar, o que vocês quiserem acrescentar. Canta, meninas, vocês cantam muito. Daí vocês fazem, depois a gente vai cantar uma música pra vocês, pra nós, mas não porque a gente vai fazer pop show aqui, não. A gente quer que vocês rezem com a gente quer que vocês cantem com a gente quer que vocês entrem em intimidade com Nossa Senhora. Eu vou até ali buscar o violão pra que a gente possa rezar pra Nossa Senhora, a gente possa pedir a intercessão dela nesse dia tão importante. E uma coisa que eu deixei de acrescentar aqui, que pra mim é muito comum, né? Muito clichê, mas pode ser que para as pessoas elas não saibam ainda, alguns não saibam ainda. Cada vez que nós rezamos uma Ave Maria, na verdade tem 2 exemplos. Cada vez que nós rezamos uma Ave Maria, nós entregamos uma rosa para Nossa Senhora. E também metralhamos a cabeça do demônio. Então, tipo assim, toda Ave Maria é um tiro na cabeça dele. E é uma rosa que nós entregamos para Nossa Senhora. E o Léo, ele partilhou com a gente no retiro de intercessão que tem uma grande amiga dele. Imaginamos eu e o Fernandinho e a Esté, que era a Maria Gabriela, né? Que é uma grande intercessora. Que ela estava num caso de manifestação demoníaca mesmo, de possessão. E aí o demônio virou para ela e falou assim, sai com esse chicote de bolinha daqui. E o chicote de bolinha era o terço. Então, nós precisamos nos precaver, nós precisamos rezar o Santo Terço. Então, se a gente reza uma Ave Maria uma rosa, se a gente dá um terço por dia, a gente dá 50 rosas para ela, a gente dá um buquê de rosas para ela. E nada melhor do que hoje, do que nos dias dela, do que nas solenidades, né, da Santa Igreja, nos dogmas, a gente entregar essas rosas para Nossa Senhora. E dizem que conforme a sua devoção é a cor da rosa que você entrega. Então, se você é devoto de Guadalupe, você entrega rosas vermelhas. Se você é devoto de Fátima, você entrega rosas brancas. Se você é devoto de Graças, você entrega rosas azuis com brancas, né? E assim vai indo. Qual o significado dessa rosa para Nossa Senhora?
significado é o quê? Nossa Senhora, ela é a Virgem das Rosas. Lá em TPA, quando o Juan Diego se encontra com Nossa Senhora, quando ele vai mostrar o milagre dela, ele leva rosas que nasceram no meio do frio. Estava um inverno pecaminoso, assim, estava um inverno muito, muito pesado, onde as pessoas estavam já murmurando desse frio. E aí nasceram várias rosas no jardim, que o Juan Diego pegou e entregou. E a rosa é um significado de amor, né? Toda vez que você ama, quando normalmente o menino ama a menininha, assim, ele vai lá e entrega um buquê de rosas pra ela, né? Significa amor. A rosa, ela significa o amor. Quando você ama também muito uma pessoa, quando você é muito devoto de Santa Teresinha, que é o nosso caso, quando a gente recebe uma rosa, independente de quem for, se é dos nossos afilhados, ou se é de alguém, qualquer pessoa, a gente fica muito feliz, porque rosa significa o amor. Padre Gabriel Amor dizia que a única maneira de fazer o demônio correr era chamando a mamãe. Exatamente. O demônio, ele não gosta de Nossa Senhora, porque o que ele perdeu por desobediência, ela ganhou por obediência. E o que ele perdeu por egoísmo, ela ganhou por santidade. Então, a gente precisa focar nisso. A gente precisa focar no amor de Nossa Senhora. Vou colocar aqui o celular pra carregar, gente. E entender que ela é a nossa melhor mediadora diante de tudo isso. Porque, sim, existe essa praga e essa pandemia que nós estamos passando, que nós estamos enfrentando. Mas a gente tem que entender que nesse tempo, não somente Deus fala conosco, mas o inimigo também usa muito, muito desse tempo pra fazer coisas horríveis, sabe? Pra acabar com o coração das pessoas. Deixa eu colocar aqui pra carregar. E fazerem elas desacreditarem. Porque o pessoal, às vezes, culpa Deus por todas essas mortes, por tudo isso que tá acontecendo. Isso é coisa que o demônio coloca na cabeça das pessoas. O Pastel Gourmet, eles pediram pra gente rezar uma... Talvez caiu aqui. Eles pediram pra gente rezar uma Ave Maria pelas almas da Itália. A gente sabe que o surto na Itália tá muito maior do que aqui no Brasil, né, galera? A gente tem acompanhado as notícias, então vamos rezar aí junto uma Ave Maria por todos eles, pelas almas, pelas as famílias das pessoas que já morreram por causa dessa doença, pelas pessoas que têm morrido, e pedindo a Nossa Senhora essa intercessão, né? Pra que acabe de uma vez, principalmente na Itália, né? A Alice perguntou: o demônio odeia que rezamos o rosário, e por isso que quando rezamos dá sono? Não. Por incrível que pareça, não. A gente reza e às vezes nos dá sono. Claro que existem várias teorias, né? Não tem como a gente falar com certeza aqui, mas a que eu mais gosto era que São João Paulo II falava, que quando a gente dá sono, ou quando a gente reza e a gente sente sono, é que a presença de Nossa Senhora, ela tá tão grande que nos dá calma, que nos dá paz, e que o nosso desejo é de deitar no colo dela e ficar, porque a presença de Nossa Senhora é muita calma, é muita paz. Então, quando a gente reza, não tem como o inimigo chegar perto de nós, entendeu? Não é ele que tá tentando nos fazer dar sono, nos tentando fazer deixar de rezar. É Nossa Senhora que vem nos dar auxílio e nos mostrar que ela tá aqui e que a paz nos ocorre. Nossa Senhora é a vencedora de todas as batalhas. Isso aí, Fernandinho. Nossa Senhora é a vencedora de todas as batalhas. Gente, mais perguntas aí? Alguém tem alguma pergunta pra fazer? Alguma coisa pra acrescentar? Não precisa ser só sobre o sim. Ou qualquer outra pergunta que você tenha sobre Nossa Senhora, sobre essas pandemias, essas coisas que vêm acontecendo. Cãibras também. Vou pegar o violão enquanto isso. Ai, meu Deus. Eu não sei se cantaria essas, cantaria.
se consagrar a Maria? Quer responder? Deixa eu responder. Fernanda Joana perguntou como se consagrar a Maria. Existem vários métodos, né? O método que a gente está falando aqui é o método de São Luís. Existe um tratado chamado Tratado da Verdadeira Devoção. E esse tratado, ele nos mostra o caminho correto para chegar à nossa salvação. Então, para chegar a Jesus, que é pelas mãos de Nossa Senhora. Então, você lê esse tratado e lá ele vai explicar parte por parte tudo aquilo que nós devemos fazer, como nós devemos prosseguir, como nós devemos viver pelo método, né? Que é o método de santidade. De São Luís, que escreveu esse livro, ele ia para uma cidade, e aí ele só saía dessa cidade quando ele consagrava todo mundo, a cidade inteira. E ele foi muito, muito atacado. Tanto que colocavam até coisas no chá dele pra ele ficar doente, pra ele morrer. Várias coisas, o demônio fez várias armadilhas pra ele parar de propagar isso, sabe? E aí, o que acontece? Você segue esse método e aí no final vai estar explicando como você vai se consagrar, como você aderir a essa devoção, como as coisas podem acontecer para que você se consagre a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora. Então, o certo mesmo não é a consagração a Nossa Senhora, né? Porque ela não é nada diante de Jesus. Diante de nós, tudo. Diante dele, nada. É consagração a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora. E aí, comprando esse livro, o Tratado da Verdadeira Devoção, você consegue se entender tudo, entender muito sobre Nossa Senhora, entender muito sobre Jesus, entender a missão de Nossa Senhora. E aí, no final, você vai ver que ele vai explicar esse método, e aí você vai se preparar. Que tá lá a preparação, depois quando você se prepara, os 33 dias de preparação, você se consagra. Você pode pesquisar, tem muitos vídeos também de padres, né, como ela citou, como que é o nome do padre que eu nunca sei? Rodrigo Maria. O padre Rodrigo Maria, ele tem vídeos muito bons que explica, né, de uma forma mais didática, e também tem alguns vídeos do padre Paulo Ricardo também que pode ajudar. Tem um vídeo do padre Rodrigo Maria que é Consagração Total à Santíssima Virgem, tem 2 ou 3 partes no YouTube. E ele explica tudo lá. É incrível, de verdade. E acho que em 2 horas você consegue entender basicamente tudo que o livro fala. E é bem didático, assim, é bem facinho de entender. Ele explica de uma maneira bem legal. Pedir ou agradecer a Deus, tenho que ir primeiro a Nossa Senhora, a nossa mãe e mãe de Deus. Na verdade, você pode agradecer a Deus diretamente a Deus. Só que todos os pedidos que você fizer vai vir pelas mãos de Nossa Senhora. Entende? Tudo que você leva, tudo que você pede, é importante pedir para Nossa Senhora, porque como os protestantes eles gostam de dizer, né? Não se vai a Deus senão por Jesus. De fato, não se vai a Deus senão por Jesus, mas não se vai a Jesus senão por Nossa Senhora. Então que a gente entenda isso no nosso coração e que isso fique bem claro. O Fernandinho falou, falem da importância das cadeias de consagração. É isso. Isso é uma cadeia de consagração. Vamos lá. Tem um livro que fala que... A Carol acabou de citar. O livro O Segredo de Maria. O Segredo de Maria. Também seria na consagração. O Segredo de Maria, que a Carol aqui, minha filhada, falou, ele é um dos livros que é muito bom você ler antes ou depois de se consagrar. Porque antes ele explica muito, né? E justamente nesse livro, O Segredo de Maria, ele fala sobre a importância das cadeias. O que acontece? São Luís, ele deixa claro em dizer que nós devemos usar pequenas cadeias de ferro. O pessoal, eles se confundem bastante, sabe? Eles usam cadeia de aço, porque infelizmente, gente, a consagração ela virou uma moda. Hoje em dia você pode ver em todos os lugares que ela virou uma moda. Mas São Luís, ele fala que são pequenas cadeias de ferro. Ferro por quê? Porque Nossa Senhora ela age através dessas cadeias também. E São Luís ele mostra que quando um consagrado ele morre, ele sobe para o céu. Lógico, né? Vai subir para onde? Ele vai para o céu de
alma e cadeia no braço, na perna, onde estiver. Tem santo, Santa Teresinha mesmo, ela usava cadeia na cintura. E a cadeia era tão parte dela que a cadeia se juntou com o seu corpo. A cadeia e o corpo de Santa Teresinha eram um só. Ela se fez um só. E é muito importante você usar a cadeia, porque a cadeia, ela não é só uma prática externa. Não é só, eu sou escravo, então por isso eu uso uma cadeia do tamanho do mundo e é isso. Não. A cadeia, ela te mostra muitas coisas, ela te livra de perigos e de fato isso acontece. É muito místico pra gente falar isso rapidamente, mas a cadeia é crucial. É crucial. E é uma mística muito louca, assim. Pra nós que somos consagrados, pra quem aqui que tá assistindo a gente